Não se desconecte agora. Essa mensagem é para quem sente a solidão em silêncio e nunca conseguiu explicar o porquê. Fique comigo até o final, porque o que você sente não é fraqueza, é um processo. Permaneça aqui comigo por alguns minutos, não para ouvir palavras bonitas, mas para permitir que algo dentro de você encontre descanso. Se a solidão tem pesado no seu coração, esse vídeo não vai te apressar, não vai te julgar e não vai te cobrar. Ele vai te acompanhar. Fique até o final e permita-se entender como a solidão molda o escolhido sem quebrá-lo. Escute com calma agora. Se a solidão tem caminhado ao seu lado mais do que você gostaria de admitir, eu preciso que você não se feche nesse momento. Continue comigo. Isso que você sente não é algo pequeno, não é algo aleatório e, principalmente, não é algo que te diminui. Há um significado mais profundo sendo construído dentro de você, enquanto o silêncio parece gritar por fora. Meu querido, minha querida, há dores que não fazem barulho. A solidão é uma delas. Ela não sangra visivelmente, não chama atenção, não provoca alarme imediato. Ela apenas se instala. No quarto silencioso, no fim de um dia longo, no meio de pessoas que não conseguem te alcançar. E talvez você já tenha se perguntado, em silêncio, por que eu me sinto assim, mesmo tentando tanto? Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um tipo de solidão que não nasce da falta de amor, mas do excesso de profundidade. Um tipo de vazio que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de conexão verdadeira. E quando essa solidão chega, ela não pede explicações. Ela apenas pesa, aperta o peito, cansa a alma, silencia a esperança. Mas escuta isso com atenção. Ela também molda. Talvez você tenha aprendido a sorrir para não preocupar ninguém. Talvez tenha aprendido a se ocupar para não sentir demais. Talvez tenha se convencido de que é só uma fase, enquanto, por dentro, algo pedia colo, direção, sentido. Não se julgue por isso. Não se apresse em se consertar. Há processos que não pedem pressa, pedem presença. E essa parte é importante. Você não está quebrado. Antes de avançarmos, eu te faço um convite simples e sincero. Permaneça aqui. Não se desconecte agora. Ouça com o coração aberto. Porque a solidão que você carrega não veio para te destruir. Ela veio para te moldar. E ao longo dessa conversa, você vai começar a perceber como a solidão molda o escolhido. Mesmo quando tudo parece apenas escuro e confuso. Respira fundo. A gente vai caminhar por isso juntos. A solidão que você sente não precisa mais ser escondida. Ela não é exagero, não é drama, não é fraqueza emocional. Ela é uma experiência real, viva, que ocupa espaço dentro do peito e acompanha seus pensamentos, mesmo quando tudo parece aparentemente normal do lado de fora. Há dias em que o cansaço não vem do corpo, vem da alma. Um cansaço silencioso, difícil de explicar, como se algo dentro de você estivesse sempre em alerta, sempre esperando por algo que nunca chega. Você acorda e já sente esse peso leve, quase imperceptível, mas constante. Às vezes, a solidão se manifesta como confusão. Você não sabe exatamente o que está errado, só sabe que algo não se encaixa. Conversas parecem vazias, ambientes parecem barulhentos demais. Pessoas parecem distantes, mesmo quando estão próximas, e isso gera um tipo de desgaste que ninguém vê. Em outros momentos, ela aparece como medo de nunca ser plenamente compreendido, medo de falar demais e assustar, medo de falar de menos e desaparecer. Um medo que não paralisa, mas que acompanha como uma sombra discreta. Há também a solidão que se mistura com tristeza. Não aquela tristeza intensa que faz chorar o tempo todo, mas uma melancolia constante, como um fundo musical baixo que nunca se apaga completamente.
Ela está ali quando você deita, quando acorda, quando pensa demais. E existe a solidão da incompreensão. Você olha ao redor e sente que pensa diferente, sente diferente, percebe diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. E essa diferença, quando não encontra eco, vira isolamento interno. Talvez você já tenha tentado se explicar. Talvez já tenha tentado se adaptar, se encaixar, se diminuir, se distrair. E mesmo assim, a sensação permaneceu. Isso acontece porque a solidão que você vive não é social. Ela é existencial. Ela toca o sentido da vida, não apenas a companhia. Ouça com calma agora. A solidão não chega para acusar você. Ela chega para revelar o quanto você sente, o quanto você percebe, o quanto você precisa de profundidade para se sentir vivo. Há noites em que o silêncio parece pesado, o quarto escuro, a mente acelerada, o coração cheio de perguntas sem resposta. Você olha para o teto e sente que algo dentro de você quer descanso, mas não consegue desligar. Em outros dias, o silêncio parece necessário. Você evita sair, evita falar, evita se expor. Não por rejeição às pessoas, mas por necessidade de se proteger emocionalmente. E isso também gera culpa, como se você estivesse fazendo algo errado. Não está. Essa parte é importante. Não se culpe por sentir o que sente. Não se compare com quem parece lidar melhor com a vida social. Cada alma tem seu ritmo, sua estrutura, sua sensibilidade. A solidão também pode vir acompanhada de confusão espiritual. Você sente que existe algo maior, mas não consegue nomear. Sente que sua vida não pode ser só isso, mas não sabe ainda qual é o próximo passo. Essa sensação de entre lugares é profundamente solitária. E é exatamente aí que a frase começa a fazer sentido. Como a solidão molda o escolhido. Porque moldar não é um processo confortável. Moldar envolve pressão, espera, silêncio, repetição. O barro não entende o oleiro enquanto gira. Ele apenas sente a pressão das mãos. E muitas vezes é assim com você. Você não entende o porquê da solidão, só sente o aperto, a pausa, o atraso. A solidão molda quando te força a olhar para dentro, quando tira distrações, quando reduz ruídos, quando faz você se ouvir, mesmo sem querer. Ela te coloca diante de perguntas que você adiaria se estivesse sempre acompanhado. Ela também molda quando te ensina limites. Limites emocionais, limites energéticos, limites de convivência. Você aprende aos poucos que nem toda presença soma e que algumas ausências salvam. Talvez você esteja cansado de tentar explicar isso, cansado de justificar seu jeito reservado, cansado de ouvir que você some, que você se fecha, que você precisa se soltar mais. E cada comentário desses pesa, porque toca uma dor que você mesmo ainda está aprendendo a entender. Mas continue comigo, não se desconecte agora. O que você vive não é um erro de percurso. É parte de um processo maior que ainda está se revelando. A solidão molda quando ela te ensina paciência. Quando te obriga a esperar por conexões verdadeiras em vez de aceitar qualquer companhia, quando te mostra que estar só pode ser menos doloroso do que estar mal acompanhado. Ela molda quando te aproxima de você mesmo, quando você começa a reconhecer seus pensamentos, seus medos, seus desejos mais sinceros, quando você para de fugir do que sente e começa a escutar. E é assim, pouco a pouco, que a solidão deixa de ser apenas dor e começa a se tornar ferramenta de consciência, ferramenta de amadurecimento, ferramenta de preparação. Respira mais uma vez. O que você sente tem nome, tem sentido e tem propósito sendo construído. Agora eu quero que você se escute com honestidade.
Quantas vezes você já se perguntou por que parece caminhar sozinho, mesmo tentando fazer tudo certo? Quantas vezes você já sentiu que sua presença não encaixa totalmente em lugar nenhum? Essa pergunta não é fraqueza, ela é sinal de consciência. Talvez você tenha vivido momentos em que decidiu se afastar sem saber explicar. Convites recusados, conversas interrompidas, vínculos que esfriaram. E não foi por falta de carinho, mas por excesso de cansaço interno. Um cansaço que não se resolve com descanso físico. Você já percebeu como certos ambientes drenam você? Não é algo visível, é uma sensação sutil. O peito aperta, a respiração encurta, a mente acelera e você começa a contar o tempo para ir embora. Isso acontece porque sua sensibilidade percebe o que não é dito. Pergunta sincera agora: quantas vezes você já ficou em silêncio para evitar conflito? Quantas vezes engoliu palavras porque sentiu que ninguém estava realmente pronto para ouvi-las? Esse silêncio também é solidão. A solidão do escolhido não começa quando as pessoas vão embora. Ela começa quando você percebe que não pode ser inteiro em qualquer lugar, que sua verdade exige espaço, que sua alma não suporta máscaras por muito tempo. Imagine uma semente enterrada na terra. Por fora, tudo parece escuro, frio, parado. Mas por dentro, algo trabalha, algo se organiza, algo cresce. A solidão é esse solo, invisível para os outros, essencial para você. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece suspenso. Nada avança como você gostaria. Nada se define claramente. E isso gera ansiedade. Mas ouça com calma. Nem todo silêncio é atraso. Às vezes, é preparação. Há fases em que Deus não explica, apenas cuida. E esse cuidado muitas vezes vem disfarçado de recolhimento, de pausas forçadas, de afastamentos que doem, mas protegem. Você já sentiu vontade de desaparecer por um tempo? Não para morrer, mas para respirar. Para não precisar responder, para não precisar sustentar expectativas. Isso não é fuga, é sobrevivência emocional. A solidão molda quando te ensina a se sustentar por dentro. Quando você aprende a não depender do olhar externo para validar quem você é. Quando descobre que sua identidade não nasce da aprovação, mas da consciência. Pense em um rio em período de seca. Ele parece fraco na superfície, mas em profundidade, a água continua correndo. Assim é você. Por fora, quieto, por dentro, em movimento. Quantas vezes você já tentou se explicar e percebeu que não adiantava? Há experiências que não cabem em palavras simples. Há processos que só podem ser vividos, e isso isola, porque nem todos conseguem acompanhar. Essa parte é importante. A solidão não significa que você está indo para trás. Muitas vezes, ela indica que você está indo para dentro, e ir para dentro exige coragem. Você não foi chamado para viver no automático. Por isso, a superficialidade cansa. As conversas rasas pesam. As repetições vazias incomodam. Sua alma pede sentido. Talvez você se reconheça naquela sensação de estar fora do tempo. Como se seus pensamentos estivessem alguns passos à frente ou em outra frequência. Isso não é desconexão com a vida, é percepção ampliada. A solidão molda quando ela refina seu olhar. Você começa a observar mais, escutar mais, sentir mais. E isso, embora canse, também amadurece. Pergunta retórica agora, mas sincera. Se você não estivesse sozinho em alguns momentos, teria aprendido a se ouvir? Teria percebido seus limites? Teria reconhecido suas feridas? Há dores que só se revelam no silêncio e só podem ser curadas quando finalmente são vistas sem distrações. Imagine um oleiro trabalhando o barro. Ele pressiona, retira excessos, ajusta a forma.
O barro não entende o processo, mas confia nas mãos que o moldam. A solidão é essa pressão silenciosa. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa permanecer inteiro no processo. Não se violentar tentando acelerar. Não se culpar por sentir demais. E aqui eu faço um convite direto. Se você reconhece em você essa sensibilidade, essa necessidade de recolhimento, essa solidão que ensina mais do que machuca, escreva nos comentários uma palavra que represente isso. Pode ser silêncio, processo, espera. Isso cria vínculo. Isso cria comunhão. Continue comigo, não se desconecte agora. Estamos apenas começando a tocar na profundidade desse caminho. A solidão molda quando ela te ensina a dizer não. Não a convites que te esvaziam, não a vínculos que te adoecem, não a papéis que não são seus. Ela também molda quando te ensina a dizer sim. Sim ao descanso, sim ao cuidado, sim à escuta interior, sim ao tempo de Deus em você. Você começa a perceber que estar sozinho não é o mesmo que estar abandonado, que silêncio não é ausência, que pausa não é fracasso. A solidão se torna um espelho, e às vezes o que ela mostra assusta, medos antigos, inseguranças guardadas, desejos não resolvidos. Mas fugir disso custaria ainda mais caro. Há parábolas simples que a vida ensina. A fruta amadurece longe do barulho. O pão cresce no escuro do forno. O ouro é purificado no fogo. Nada que tem valor nasce sem processo. E você não é exceção. A solidão molda o escolhido exatamente porque ele sente mais, porque percebe mais, porque carrega uma responsabilidade espiritual maior. Mesmo sem saber nomear isso ainda. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Respira mais uma vez. O caminho continua. Agora eu preciso que você escute sem pressa, porque aprofundar esse tema não é falar de algo distante. É tocar em camadas que você talvez evite, mas que fazem parte da sua humanidade. A solidão não escolhe apenas os fortes, ela escolhe os sensíveis. E sensibilidade não é imunidade. Ser escolhido não significa ser invulnerável. Isso é importante dizer. Escolhidos sentem medo, sentem insegurança, sentem dúvida, sentem vontade de desistir. A diferença não está em não sentir, mas em continuar mesmo sentindo. A solidão molda exatamente nesses pontos frágeis. Ela não vem para eliminar suas fraquezas. Ela vem para revelá-las, para que você não seja governado por elas. Porque o que não é visto, controla. O que é reconhecido, pode ser cuidado. Há momentos em que o medo cresce no silêncio. Medo de errar, medo de ficar para trás. Medo de nunca encontrar quem compreenda você por inteiro. E esse medo, se não observado, vira pressa. Pressa para se encaixar. Pressa para aceitar qualquer coisa. Pressa para não ficar só. A solidão ensina a não negociar sua essência por alívio imediato. Ela te força a esperar. E esperar dói. Dói porque confronta a ansiedade, confronta a comparação, confronta aquela voz interna que diz que todo mundo está avançando menos você. Mas escute isso com atenção, nem todo avanço é visível, nem toda construção faz barulho. Há estruturas que se formam no invisível, sustentando o que ainda vai aparecer. Outro problema comum que a solidão revela é a influência. Em momentos de vazio, você fica mais vulnerável ao que os outros dizem, às opiniões alheias, aos caminhos fáceis, às promessas rápidas. E o escolhido também passa por isso. Há dias em que você se pergunta se não seria mais fácil viver como todo mundo. Não pensar tanto, não sentir tanto, não questionar tanto, mas algo dentro de você não permite, algo incomoda. Algo trava, isso é proteção.
A solidão molda quando ela te ensina discernimento. Ela separa o que é desejo do que é carência, o que é chamado do que é fuga, o que é vontade genuína do que é pressão externa. Existe também a tentação da ganância emocional, querer tudo rápido, querer reconhecimento, querer pertencimento imediato, querer validação. E isso não é pecado humano isolado. Todos sentem, inclusive os escolhidos. Mas o escolhido aprende, na solidão, que atalhos cobram um preço alto. Que tudo o que vem sem preparo exige manutenção forçada depois. Que relações construídas por medo não sustentam a alma. Há noites em que a solidão se mistura com impaciência. Você olha para a sua vida e pensa: era para eu estar em outro lugar. E esse pensamento machuca, porque ele vem acompanhado de cobrança interna. A solidão molda quando ela desacelera essa cobrança, quando te ensina que seu valor não está no ritmo, mas na direção. Que não adianta correr para o lugar errado. Outro ponto delicado é a comparação. Comparar sua trajetória com a dos outros, comparar seu silêncio com o barulho alheio. Comparar seus bastidores com os palcos que você vê. A solidão é dura nesse ponto, porque ela te deixa frente a frente consigo mesmo, sem distrações. E você precisa aprender a olhar sem se atacar. O escolhido também sente vontade de desistir, de se fechar de vez, de não tentar mais, de aceitar uma vida menor para não doer tanto. Isso não te faz fraco, te faz humano. Mas a solidão molda quando ela não permite que você se acomode nessa desistência. Ela incomoda, ela cutuca, ela não deixa você se anestesiar completamente. Existe ainda o medo de se expor. Depois de tanto tempo sozinho, você começa a se proteger demais, a levantar muros, a evitar vínculos. E isso também precisa ser visto com carinho, não com julgamento. A solidão não quer te endurecer. Ela quer te fortalecer sem te fechar. Esse equilíbrio leva tempo, e só o silêncio ensina isso. A solidão molda quando ela mostra que você também erra, que você também reage mal às vezes, que você também foge, que você também se confunde. E tudo bem reconhecer isso. Não existe escolhido perfeito. Existe escolhido consciente. E consciência nasce do encontro honesto consigo mesmo. Há uma lição profunda aqui. A solidão não tira sua humanidade para te tornar espiritual. Ela usa sua humanidade para te tornar mais íntegro. Ela te mostra seus limites emocionais, te ensina a cuidar do corpo cansado, da mente acelerada, do coração sobrecarregado. E nesse cuidado, você aprende algo essencial. Não é possível carregar o mundo inteiro nos ombros, nem salvar todo mundo, nem agradar a todos. A solidão molda quando ela te ensina a soltar. Soltar expectativas, soltar imagens, soltar a necessidade de controle. Você começa a entender que pressa, medo, influência e ganância não desaparecem por decreto. Eles são trabalhados, pouco a pouco, na convivência silenciosa com você mesmo. E esse trabalho é sagrado, mesmo quando dói, mesmo quando confunde, mesmo quando cansa. Respira fundo agora. Essa parte do processo não te diminui. Ela te prepara para sustentar o que ainda virá. A solidão não está te punindo. Ela está te educando por dentro. Agora, continue comigo com atenção. Essa parte pede calma. Não é para entender rápido, é para sentir. Porque existe uma travessia acontecendo dentro de você, mesmo que você nunca tenha dado esse nome a ela. Existe a visão antiga, aquela que te faz acreditar que solidão é fracasso, que estar só é sinal de rejeição, que se afastar é perder tempo. Essa visão é barulhenta, apressada, dura. Ela compara, ela cobra, ela pressiona. E existe a visão que nasce no silêncio, aquela que não grita, apenas sussurra.
Ela não acusa, orienta, não exige, prepara. Essa visão entende que há tempos em que a alma precisa atravessar o deserto antes de encontrar a terra fértil. A solidão é essa travessia. E travessias nunca são confortáveis. Elas são longas, são solitárias, são cheias de dúvidas, mas são necessárias. Agora, imagine comigo, visualize-se caminhando por uma estrada silenciosa ao entardecer. O céu está em tons suaves. Não há pressa. Não há ninguém te empurrando. Apenas você, seus passos e o som leve da própria respiração. Cada passo representa um dia em que você achou que estava parado, mas você não estava. Você estava sendo moldado. A solidão molda o escolhido como o vento molda a pedra. Não é de uma vez, é aos poucos, invisivelmente, dia após dia. Continue comigo. Não se desconecte agora. Essa imagem é importante. Veja-se parando por um instante nessa estrada. Você olha para trás e percebe quantas versões suas já ficaram pelo caminho. A versão que queria agradar, a versão que aceitava menos do que merecia, a versão que se culpava por sentir demais. E você olha para frente e ainda não vê claramente o que vem. Apenas sente que algo está sendo preparado, e isso gera desconforto, porque o ser humano gosta de mapas, mas a fé se constrói sem eles. A solidão ensina a caminhar sem garantias visíveis. Ensina a confiar mesmo quando o cenário não responde. Agora imagine uma sala silenciosa, pouca luz, um ambiente simples. Você sentado, sozinho, consigo mesmo, não há celular, não há ruído, apenas pensamentos surgindo e passando. No início, isso incomoda. A mente acelera, o corpo se mexe, emoções emergem. Mas, aos poucos, algo desacelera. O coração encontra um ritmo mais calmo. Essa é a moldagem acontecendo. A solidão não está vazia. Ela está cheia de ajustes invisíveis. Existe um contraste claro aqui. Enquanto o mundo te pede produção, a solidão te pede presença. Enquanto o mundo te cobra respostas, a solidão te ensina a escutar. A solidão molda quando ela troca o controle pela confiança. Quando você percebe que não precisa entender tudo para seguir. Veja agora uma semente enterrada na terra escura. Ela não vê o sol, não sente aplausos, não recebe reconhecimento. Mas algo dentro dela sabe. É aqui que eu cresço. Assim é você, nos períodos de solidão. Nada parece acontecer, mas tudo está acontecendo. Ouça com calma. A solidão não te separa do mundo por crueldade. Ela te separa para alinhamento. Ela cria um espaço entre quem você foi e quem você está se tornando. E esse espaço dói, porque é indefinido. Mas é nele que a transformação ocorre. Imagine agora atravessar uma ponte estreita. De um lado, o barulho antigo. Do outro, um silêncio novo. Você não pode correr. Precisa atravessar com atenção. Cada passo nessa ponte é uma escolha. Escolher não se comparar. Escolher não se apressar. Escolher não desistir de si. A solidão molda quando ela te ensina a ficar. Ficar com o que sente, ficar com o que pensa, ficar com o que ainda dói. Enquanto muitos fogem de si mesmos, você está aprendendo a se encontrar. E isso exige coragem. Há momentos em que você vai querer voltar atrás. Voltar para o conhecido, mesmo que vazio. Mas algo dentro de você não permite, porque você já atravessou demais para fingir que não sentiu. A solidão, nessa travessia, funciona como uma bússola. Ela aponta o que não serve mais, o que não cabe, o que não sustenta. E mesmo quando parece que você está indo sozinho, você não está desamparado. Há um cuidado invisível sustentando cada passo. Um cuidado que não explica, mas acompanha. A solidão molda o escolhido para que ele aprenda a caminhar com fé, não com pressa, com presença,
não com medo. Respira fundo agora. Sinta o chão sob seus pés, o ar entrando e saindo, o silêncio ao redor. Essa travessia não é o fim, é o meio. E quem atravessa nunca sai igual. Agora, ouça com carinho, porque depois da travessia, o corpo pede atenção, a mente pede organização, as emoções pedem acolhimento e o espírito pede alinhamento. A solidão não termina quando você entende o processo. Ela se transforma quando você começa a se cuidar. O primeiro cuidado é com o corpo. O corpo sente antes da mente entender. Ele acumula tensões. Ele sinaliza limites, cansaço excessivo, sono irregular, dores silenciosas são pedidos de atenção, não falhas. A solidão molda quando ela te obriga a desacelerar fisicamente, a comer melhor, a dormir com mais respeito, a respirar com mais presença. Não como obrigação, mas como gesto de amor próprio. Cuidar do corpo é espiritual, porque o corpo é instrumento da alma, e ninguém sustenta um chamado vivendo em constante exaustão. Agora, a mente do escolhido costuma ser inquieta. Ela pensa demais, revive cenas, cria cenários, questiona tudo, e a solidão amplifica isso. Por isso, o cuidado mental não é calar pensamentos, mas observá-los. Perceber quais ideias alimentam paz e quais drenam energia. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda voz interna fala a verdade. A solidão molda quando ela te ensina vigilância interior. Você começa a notar padrões, pensamentos repetitivos, autocríticas excessivas, expectativas irreais e aprende, pouco a pouco, a não se confundir com eles. As emoções também pedem espaço. Emoções não reconhecidas adoecem. Tristeza ignorada vira peso. Raiva reprimida vira tensão. Medo escondido vira ansiedade. A solidão oferece o cenário para esse encontro emocional. Ela cria silêncio suficiente para você sentir sem fugir, chorar sem justificar, descansar sem culpa. Cuidar das emoções é permitir que elas passem, não que comandem. É sentir sem se afogar. É reconhecer sem se identificar totalmente. Agora, o espírito. O espírito se alinha quando você cria pequenos rituais de presença. Um momento de silêncio. Uma conversa sincera com Deus. Uma pausa consciente antes de dormir. Não precisa ser complexo. O espiritual verdadeiro é simples. É constância, não espetáculo. A solidão molda quando ela te ensina intimidade com o invisível. Sem intermediários, sem performance, apenas presença. Há um trabalho interno acontecendo em você. Uma reorganização lenta, pensamentos sendo revistos, emoções sendo ajustadas, intenções sendo purificadas. Isso é reforma íntima, não de um dia para o outro, não sem falhas, mas com sinceridade. Você começa a perceber hábitos que antes não questionava, reações automáticas, julgamentos rápidos, fugas silenciosas e, aos poucos, escolhe diferente, não por medo, por consciência. O cuidado integral também envolve limites, dizer não quando necessário, se afastar quando preciso, respeitar seu tempo interno. A solidão molda quando ela te ensina a se preservar. Não por egoísmo, mas por responsabilidade espiritual. E aqui eu faço um convite. Se essa conversa está tocando você, se algo aqui descreve o que você vive, escreva nos comentários uma palavra que represente seu momento. Isso cria comunhão. Isso fortalece outros que também estão nesse caminho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, o cuidado começa quando a gente permite que a mensagem alcance outro coração. Se inscreva no canal, não como um gesto técnico, mas como um compromisso consigo mesmo. Um espaço seguro para continuar esse processo. A solidão não te afastou da vida, ela te aproximou de você.
ela te ensinou a cuidar do que realmente importa, e esse cuidado sustenta o propósito. Respira fundo mais uma vez. O alinhamento está acontecendo, mesmo que você ainda não veja tudo. Agora, desacelera comigo. Essa parte não pede esforço, ela pede descanso interior. Porque depois de tanto sentir, pensar e atravessar, a alma precisa aprender a confiar. Confiança não nasce da pressa, ela nasce da experiência de ser sustentado, mesmo quando tudo parecia incerto, e você já foi sustentado mais vezes do que consegue lembrar. Há coisas que você ainda não vê, caminhos sendo preparados, encontros sendo ajustados, respostas sendo amadurecidas. O invisível trabalha enquanto você respira. O descanso começa quando você para de lutar contra o tempo, quando entende que nem tudo depende da sua força, que há processos que se cumprem no ritmo certo, não no seu. A solidão molda o escolhido para que ele aprenda a soltar o controle, soltar a necessidade de entender tudo, soltar a cobrança constante, soltar a ideia de que você precisa resolver a própria vida sozinho. Deus não te observa de longe. Ele caminha ao seu lado, mesmo quando você não sente. Ele segura sua mão, especialmente nos trechos em que você pensa estar sozinho. Há hábitos que você ainda não dá importância. Pequenas atitudes diárias, pensamentos repetidos, palavras que você diz a si mesmo, tudo isso está sendo ajustado com cuidado. O descanso espiritual é confiar que o que precisa mudar vai mudar no tempo certo, sem violência interna, sem culpa excessiva, sem desespero. Você não perdeu oportunidades. Você foi preservado de caminhos que não sustentariam sua essência. Isso também é cuidado. A solidão te ensinou a esperar sem endurecer, a esperar sem desistir, a esperar sem se abandonar. Confiar é permanecer aberto mesmo sem garantias visíveis. É continuar fazendo o bem, mesmo sem aplausos. É seguir cuidando de si, mesmo quando ninguém percebe. Há portas que ainda não se abriram, não porque você não merece, mas porque você ainda está sendo preparado para atravessá-las inteiro. A solidão molda quando ela cria estrutura interna, porque portas abertas exigem sustentação emocional. Caminhos novos exigem maturidade. Descansar não é parar de caminhar, é caminhar sem peso desnecessário, sem medo constante, sem comparação. Deus trabalha nos bastidores, enquanto você dorme, enquanto você chora, enquanto você pensa que nada está acontecendo. Há escolhas que você ainda fará, e quando fizer, perceberá que estava sendo preparado há muito tempo. A solidão não atrasou sua vida. Ela protegeu sua essência enquanto você amadurecia. Entregar não é desistir. Entregar é confiar que você não precisa carregar tudo sozinho. A solidão molda o escolhido para que ele aprenda a descansar em Deus. Não como fuga, mas como fonte. Há restauração acontecendo, pensamentos sendo curados, emoções sendo reorganizadas, feridas sendo tocadas com delicadeza. Você não precisa se apressar para ser quem você já está se tornando. O processo é fiel, ele se cumpre. Há caminhos que vão se mostrar, de forma clara, de forma tranquila, sem confusão. Confiança é permanecer firme mesmo quando a paisagem ainda é nublada, porque você sabe que o sol continua lá, mesmo atrás das nuvens. A solidão te ensinou a ouvir, agora ela te ensina a descansar. Há coisas que você ainda não entende, mas entender não é pré-requisito para ser cuidado. Deus segura sua mão nos dias bons e aperta um pouco mais nos dias difíceis. Você não está esquecido, você está sendo guardado. A solidão molda para que, quando o movimento chegar, você não se perca, para que, quando a vida chamar, você responda com inteireza. Descansa, não no fim do caminho, mas no meio dele.
A entrega não anula sua responsabilidade. Ela suaviza o peso, e quando você confia, algo dentro de você se aquieta. E esse silêncio é sagrado. Respira fundo agora. Você não caminha sozinho. Agora, permita-se ficar mais um pouco. Não para aprender algo novo, mas para assentar o que já foi sentido. Há mensagens que não pedem resposta imediata. Pedem silêncio para descer ao coração. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu esse caminho. Não por curiosidade vazia, mas por identificação profunda. A solidão que você viveu encontrou palavras. E quando a dor encontra sentido, ela começa a se transformar. A solidão não foi o fim de nada. Ela foi o intervalo necessário entre quem você foi e quem você está se tornando. Um espaço sagrado onde a alma respira, reorganiza e amadurece. Você não foi esquecido nos dias silenciosos. Você foi cuidado de forma discreta, guardado quando ainda estava sensível demais para se expor, protegido quando não sabia se defender. Há forças sendo reconstruídas dentro de você. Uma firmeza tranquila, uma fé menos barulhenta e mais profunda. Uma confiança que não depende de sinais imediatos. A solidão molda o escolhido porque o ensina a caminhar sem aplausos, a existir sem validação constante, a permanecer fiel mesmo quando ninguém está olhando. Isso não te afastou das pessoas certas. Isso te preparou para reconhecê-las quando chegarem. Há encontros que não acontecem no barulho. Acontecem no tempo certo, quando o coração está inteiro e disponível. Você não precisa voltar atrás para provar nada a ninguém. O que foi construído em silêncio sustenta o que virá em movimento. Continue respeitando o seu ritmo. Continue cuidando do seu interior. Continue escutando aquela voz suave que não grita, mas orienta. A solidão não será sempre companhia. Ela cumprirá sua missão e, quando for hora, dará lugar a conexões verdadeiras, a caminhos claros, a escolhas mais seguras. Até lá, honre o processo. Não se compare, não se apresse, não se diminua. Você não está atrasado. Você está no tempo certo para o que sua alma precisa aprender agora. E lembre-se, evolução espiritual não é chegar a um lugar. É continuar caminhando com mais consciência, mais amor e mais verdade. Se esse vídeo falou com você, saiba que há outros vídeos neste canal que podem te acompanhar nessa jornada. Assista com calma. Escolha aquele que tocar seu coração. Ao fazer isso, você não apenas cuida de si. Você ajuda outras pessoas que também estão atravessando seus próprios silêncios. A solidão molda o escolhido, mas a consciência o liberta. Siga em paz, siga inteiro e continue buscando sua evolução espiritual, um passo de cada vez. Estou com você nesse caminho.